Nós agradecemos, Senhor, bendizemos o Teu nome, louvamos a Ti. E nesse momento, Pai, mais uma vez, nós chegamos diante da Tua palavra, reconhecendo, Senhor, a nossa fraqueza, a nossa inabilidade de entendê-la espiritualmente e de aplicá-la em nossa vida. Nós pedimos, Senhor, misericórdia. Nós pedimos por graça, nós pedimos por ação do Espírito Santo, conduzindo os nossos afetos, a nossa atenção, o nosso coração, ao que o Senhor deseja nos ensinar. Obrigado porque o Senhor nos deu a Escritura e nos entregou o Espírito Santo, o Consolador, como aquele que faria com que recordássemos as palavras do Senhor Jesus. Nós louvamos e bendizemos no nome dele. Amém. Amém. Tiago capítulo 5, quero já convidá-los a abrir a palavra do Senhor. Hoje é dia 20 de março e hoje é o dia do meu aniversário. No dia 20 de março de 1999 eu nasci de novo, eu nasci da água e do Espírito. Foi o dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo em arrependimento e fé. Então eu louvo a Deus por ter nascido de novo. E lembre-se, eu de vez em quando mando isso aí nas suas mensagens de aniversário, que o segundo nascimento sempre será mais importante do que o primeiro nascimento. É esse nascimento que vai permanecer para a eternidade. Tiago capítulo 5, meus irmãos, a nossa meditação hoje é do verso 1 ao verso 3. Nessa sessão aqui, Tiago vai se dirigir aos ricos. Na sessão anterior, que vimos na última pregação, do capítulo 4, do verso 13 ao 17, nós vimos Tiago falando com os comerciantes cristãos. Nós vimos Tiago elevando uma forte exortação para os comerciantes cristãos que estavam fazendo planos sem levar Deus em conta. E eu tentei mostrar para vocês que qualquer proposta de vida, na qual você esteja planejando tomar decisões importantes e não considerar a vontade de Deus, o direcionamento do Senhor, você está agindo como um ímpio. Ímpio é aquele que vive como se Deus não existisse. Nós falamos disso. Hoje nós vamos ver Tiago se dirigindo aos ricos. Essa porção é diferente, irmãos, de toda a carta, porque Tiago ele vai simplesmente elevar uma condenação aos ricos. Na verdade, no parágrafo que vai de 1 a 6, na primeira parte, ele traz uma condenação aos ricos, e na segunda parte ele traz uma denúncia dos pecados dos ricos. E eu dividi o texto dessas duas maneiras. Hoje nós vamos ver a condenação, e na próxima mensagem nós vamos ver os pecados que eles cometiam. O dinheiro, vocês sabem, é um assunto importante na Bíblia. É o segundo tema que mais foi comentado por Jesus. O primeiro assunto mais comentado por Jesus foi o reino de Deus. E o segundo foi o dinheiro. É importante recordar que a riqueza em si não é pecaminosa. A Bíblia apresenta as riquezas como sendo um tema da mordomia cristã. Isto é, os cristãos, eles são chamados a se verem como, não como donos do dinheiro, não como donos da riqueza, mas como mordomos dela, como criados de Deus, que receberam bens e que precisam administrar esses bens corretamente para a glória de Deus e para o bem do próximo. Mas se a riqueza, por um lado, é uma bênção do Senhor, poderemos dizer que, por outro lado, ela é um desafio. Jesus disse que a riqueza pode se tornar um Deus. Inclusive, Jesus chamou a riqueza de mamon. Mateus 6, 24, para quem tem lá a versão corrigida, você vai ver Jesus dizendo, não podeis servir a Deus e a mamon. E ao chamar o dinheiro de mamon, Jesus estava atribuindo personalidade ao dinheiro, como se o dinheiro fosse uma coisa, como se o dinheiro fosse uma pessoa, que ele deixa de ser um instrumento e ele se torna um ente, ele se torna um Deus que vai controlar você completamente.
E é por isso que hoje nós vamos falar desse assunto, tanto pela importância do assunto, como da sequência do livro de Tiago que nós estamos acompanhando. O tema da nossa pregação será este: a condenação dos adoradores de Mamon. E ao longo do texto nós vamos ver que condenação é essa. Eu já disse para os irmãos que o livro de Tiago apresenta uma série de testes a respeito da fé salvadora. Tiago vem elencando vários testes a partir dos quais você pode avaliar a sua conduta, se você é uma pessoa de Deus ou não. O teste de hoje é o teste do dinheiro. Tiago vai mostrar aqui que o modo como nós nos relacionamos com o dinheiro revela o estado do nosso coração. É isso que nós vamos ver, se assim o Senhor nos permitir. Tiago 5, verso 1 a 3, leia com fé junto comigo a palavra do Senhor. Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Amém. Amém. Esse é o texto mais pesado que nós temos, viu, irmãos, de toda essa carta. Quem são os ricos, os quais Tiago está se dirigindo nessa porção que nós lemos? Nós poderíamos dizer inicialmente que eram pessoas de posses que estavam na igreja. Eram judeus cristãos ricos. Ao longo da mensagem os irmãos vão ver que isso ficará muito claro. No entanto, esses judeus cristãos ricos, eles não eram pessoas verdadeiramente convertidas ao Senhor. O modo como Tiago descreve a condenação deles aqui, mostra que eles não eram convertidos verdadeiramente, mas que eles eram cristãos nominais. Em outras palavras, esses homens professavam fé em Jesus, mas no frigir dos ovos, eles tinham o dinheiro como sendo o próprio Deus deles. Então, o modo como eles se relacionavam com o dinheiro denunciava a condição do coração deles. Jesus falou que não tem como servir a dois senhores. Você ou há de agradar um ou desagradar a outro. Jesus fala, não tem como você servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. E era o caso desses homens. Eles tomavam as bênçãos de Deus, vindo na forma de uma condição financeira privilegiada, e tornavam isso, pervertendo isso para os seus próprios bens, para os seus próprios fins. Isso, irmãos, não é uma coisa estranha. Na verdade, Jesus já havia antecipado que com a chegada da mensagem do reino, algumas pessoas iriam reagir assim. Lá em em Marcos 4, Jesus contou a parábola do semeador, e vocês lembram que ele falou a respeito de uma certa semente que cairia entre os espinhos. E aquela semente ia começar a dar os primeiros sinais de alguma vida, mas os espinhos iriam sufocar o crescimento dessa semente e ela se tornaria infrutífera. E quando interpretar esse momento da parábola, Jesus falou que isso se referia àquelas pessoas que chegaram e tiveram alguma experiência no meio do povo de Deus, mas os cuidados do mundo, as fascinações das riquezas, agiram como espinhos que sufocaram a palavra e essas pessoas se tornaram infrutíferas. Então o que Tiago está falando ecoa o ensino de Jesus. Nós deveríamos nos preparar para que no meio do povo de Deus nós tivéssemos cristãos nominais. Pessoas que afirmam ter fé em Jesus Cristo, mas na verdade elas escolheram Mamon como sendo seu Deus. Elas não permitiram ser geradas, não se permitiram ter vida através da palavra, mas elas simplesmente se tornaram adoradores do dinheiro. Então esses são os ricos. E Tiago começa a sessão dizendo, atendei agora vós ricos. Eu disse para os irmãos que ele está ecoando aqui um recurso literário comum no Antigo Testamento. Os profetas, antes de proferir uma condenação pública, eles faziam algum gesto que chamava a atenção das pessoas.
Quem já leu o Antigo Testamento com atenção lembra dos profetas chegando nas praças, nos locais centrais, até no templo e dizendo, assim diz o Senhor, e condenação em seguida. Tiago está ecoando essa abordagem. Agora uma pergunta que eu me fiz, irmãos, enquanto eu estava meditando nesse texto durante a semana, foi essa. O que é um rico? Você sabe definir um rico? Quando eu ganhava um salário mínimo, eu achava que quem ganhava 10 salários era rico. Se você chegar para uma pessoa de 10 salários e perguntar, você é rico? Provavelmente quem ganha 10 salários vai dizer que não. Tem um artigo na revista Business Insider, que 9 consultores financeiros definiram um rico. Eles disseram o seguinte, um rico é alguém que está confortável e livre financeiramente, que vive sem medo de faltar dinheiro. Um rico é alguém que tem dinheiro suficiente para todas as suas necessidades e desejos. Um rico é alguém que precisa planejar o que vai acontecer com o seu dinheiro depois que morrer. Então, se você precisa fazer um testamento, provavelmente você é rico. Um rico é quem tem dinheiro suficiente para atingir todos os seus objetivos. Um rico é quem toma decisões sem pensar em dinheiro, que pode gastar com tudo aquilo que ama e valoriza, que pode criar o seu próprio estilo de vida e mantê-lo, que pode se demitir do trabalho mantendo o mesmo padrão de vida, que pode ter tempo livre, gastando com o que quer, sem precisar trabalhar tanto. Tem alguém rico aqui? Eu acho que não tem. Eu não conheço, tá? Vem falar comigo depois do culto, viu? Se você for. Mas, irmãos, é um erro você pensar nessa questão aqui. Porque nós estamos falando de um rico nos padrões do primeiro século. Aí muda tudo. O que era um rico nos padrões do primeiro século? Primeiro, era você ter mais do que você precisa para viver. Significava você ter alguns bens básicos, como uma casa para morar, uma moradia, um transporte, alguma reserva, que poderia ser uns poucos animais, uma guarda de grãos, ou alguns metais preciosos. Poderia dizer para os irmãos que, diante do pensamento do primeiro século, a nossa igreja é majoritariamente de ricos. Então, se vocês estivessem lá nesse público aqui, quando chegasse o dia, olha, nós vamos ler a epístola de Tiago na igreja, e chegou no capítulo 5, e você ouvisse o leitor dizer, atendei agora ricos, você ia segurar no banco, arrumar as costas e dizer, lá vem chumbo grosso, isso aqui foi escrito para mim. Mas irmãos, o que é que Tiago diz para esses homens ricos? E esse é o ponto que mais me chamou a atenção nesse texto. Tiago traz uma palavra de condenação. Vocês vão ver aqui que Tiago não traz um conselho. Ele não traz um chamado ao arrependimento. Nós vimos na última pregação que ele se dirigiu aos comerciantes cristãos, ele fez uma denúncia muito dura, dizendo que eles planejavam a vida sem levar Deus em conta, mas ele traz uma palavra de conselho. Ele diz assim, vocês deveriam dizer o seguinte, se o Senhor quiser, nós faremos isso ou faremos aquilo, viajaremos para tal lugar. Então Tiago traz uma palavra dura de repreensão, mas ao mesmo tempo ele traz uma palavra de encorajamento, ele traz uma palavra de repreensão, ele traz uma palavra mostrando o caminho que aqueles irmãos deveriam viver, mas isso não acontece aqui. Isso não ocorre nessa passagem. Essa passagem é uma passagem de condenação. Ele não está chamando essas pessoas a mudar o estilo de vida. Ele não está chamando essas pessoas a se arrependerem dos seus pecados. Ele simplesmente denuncia o pecado dessas pessoas e diz o que está aguardando elas. E pronto. É como se essas pessoas aqui fossem um caso irreversível. Não tem segunda chance, não tem retorno. Então veja o que ele diz, verso 1. Que nós vamos quase que frase por frase. Atendei agora, ricos. Primeiro ele diz, chorai lamentando. Veja, irmãos, chorai lamentando. Chorai lamentando é literalmente chorai urrando de dor.
Chorar e lamentando é o choro diante da morte, é o choro desesperado, é o choro, aquele choro violento, é aquele choro incontrolável, é aquele choro de uma pessoa que está vendo a destruição vindo para cima de si e ela não pode fazer nada para mudar aquela situação. Isso é o choro lamentando. Então, volto a dizer, é importante reiterar isso. Tiago não está falando de um choro de arrependimento. Ele não está falando do choro de alguém que percebeu que cometeu um pecado terrível e diz: Senhor, me perdoe, eu pequei. Como Pedro, depois de trair Jesus Cristo, o texto sagrado diz que ele chorou amargamente. Não é esse tipo de choro. É o choro de alguém que está assistindo à destruição. É o choro que provavelmente será a experiência daquelas pessoas que forem condenadas ao inferno no dia do juízo final. Esse é o choro lamentante. E por que essas pessoas deveriam chorar? Tiago diz: chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Então ele chama aqui a condenação dessas pessoas que estava prestes a chegar de desventuras. Quem está usando a revista e corrigida, desventuras foi traduzida por misérias. Quem está usando a NVI, desventuras foi traduzida por desgraças. Aqui, irmãos, é um julgamento avassalador, inescapável, terrível, sem a possibilidade de desculpas que estava chegando. Nós temos algumas pistas na Bíblia a respeito desse tipo de julgamento. Depois, se você quiser ler com calma, Lucas capítulo 16, a parábola do rico e do Lázaro, diz que o rico que viveu em opulência nesse mundo, quando morreu, ele simplesmente despertou no inferno de tormentos. E ele estava lá atormentado, diz, ele ainda fala ao pai Abraão que permitisse que o Lázaro molhasse a ponta do dedo e pingasse uma gota de água na sua língua, porque ele estava muito atormentado naquela chama. Então é disso que Tiago está falando aqui. A condição deles era uma condição que trazia o juízo do Senhor. Um ponto importante, irmãos, a ser considerado é, por que os ricos, quando ouvem descrições como essas, eles não reagem de uma forma apropriada? Porque eles continuam vivendo como estão vivendo. Eu acho que a resposta mais próxima que a gente tem está lá em Eclesiastes 8:11. Salomão falou que o fato de a pessoa pecar e o julgamento não ser imediato, ou seja, pecou, é julgado, isso produz naquele rebelde contumaz a sensação de que ele não vai ser punido, esse juízo adiado, que ele deveria interpretar como sendo a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, o desejo de que aquela pessoa se arrependa, ela deveria interpretar daquela forma, mas ela toma aquela suspensão imediata do juízo, como sendo uma licença para pecar, e quem sabe até o fato de que ela vai escapar do julgamento. Salomão falou isso lá em Eclesiastes 8:11. Mas o fato aqui, irmãos, é que Tiago trata esse juízo como certo. Dando ouvidos ou não, o juízo viria sobre eles, ou por ocasião da morte, ou por ocasião do dia de Cristo. A partir do verso 2, nós vamos ver aqui Tiago detalhando a condenação desses homens. Aqui nós precisamos ir frase por frase, porque cada frase contribui para você formar a mentalidade do todo da passagem. No verso 2, a primeira frase, detalhando a condenação, ele fala o seguinte: as vossas riquezas estão corruptas. Então ele está falando, irmãos, que aquelas riquezas que foram acumuladas com tanto empenho, e que eram cuidadosamente guardadas por aqueles homens, do ponto de vista da eternidade, elas estavam corroídas e apodrecidas. Esse é o sentido da palavra corrupta aqui. Não, corrupta, num primeiro momento, poderia dar a sensação de que ele está falando que foi um dinheiro conquistado de uma forma ilícita. Ele vai falar disso depois. Mas esse não é o sentido da passagem. O sentido é apodrecido, corroído. Em Provérbios 11, versículo 4, Salomão falou que no dia do juízo, as riquezas não vão servir de nada. Então aquelas pessoas que estão confiando na riqueza, no dia do juízo elas vão perceber que o dinheiro delas não serviu de nada. Então Tiago está repetindo essa tradição.
Eu me lembrei do maná, que era entregue por Deus todo dia para o povo de Israel, e aquela pessoa que guardasse uma porção a mais do maná, esperando para comer no dia seguinte, o que é que acontecia? Apodrecia. Riquezas apodrecidas. Então, irmãos, essa seria a vida que esses homens teriam que enfrentar diante de Deus no dia do julgamento. Eles descobrirem que tudo aquilo que eles acumularam, com tanto zelo e empenho, e guardavam com toda alegria, não passava de corrupção, não passava de um tesouro apodrecido. O que mais que Tiago fala? Verso 2, continuemos. Ele fala das riquezas corruptas, seguindo e as vossas roupagens, comidas de traça. Roupagens aqui, irmãos, se referem a roupas claras. Lá na parábola do rico e do Lázaro, fala que havia um rico que se vestia de púrpura e andava esplendidamente. Eram roupas que parte delas eram compostas com fios de ouro. E essas roupas eram relíquias, tesouros que eram guardados e passados de pai para filho. E Tiago está dizendo que essas roupas, diante do juízo iminente, elas não passavam de roupas sujas, rasgadas e devoradas por traças. Então aquelas roupas belas que eles utilizavam, não serviria para esconder a nudez do pecado deles diante do juízo iminente do Senhor. O que mais que ele diz? Continuemos. Verso 3. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens. É isso mesmo, é a primeira parte do verso 3. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. Agora aqui, irmãos, Tiago passa para os metais preciosos. Lembra que os maiores símbolos de riqueza da antiguidade eram especificamente ouro, prata, pedras preciosas. E, novamente, qual era a situação daqueles tesouros tão caros, tão importantes, que normalmente eles guardavam em baús, eles tinham uma sala exclusiva de casa para guardar aqueles tesouros. Qual era a verdade daqueles tesouros diante do juízo divino? Tiago diz, eles estavam gastos, eles estavam enferrujados. É muito difícil ler isso aqui e não lembrar da fala de Jesus. Não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem devora, mas ajuntai para vós outros tesouros celestiais. Tiago novamente está ecoando o ensino de Jesus Cristo, mostrando que do ponto de vista divino, aqueles recursos que eles guardavam com tanto empenho, de nada serviria no dia do juízo final. Segunda parte do verso 3, ele continua desenvolvendo um pouco mais essa ideia, e ele fala assim: e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Eu achei essa imagem aqui, irmãos, aterrorizadora. Não tem nenhum filme de terror que tenha uma visão tão medonha que nem essa aqui. Tiago, ele meio que personifica a ferrugem, como se o dinheiro se tornasse um ente que atacasse eles. Então, eu fiquei tentando imaginar, uma cena de um homem rico, que viu que a hora do juízo final chegou, e ele está lá urrando de dor, procurando algum tipo de alívio. Ele corre até a sua sala de tesouro, para se refugiar no seu dinheiro, ou quem sabe pagar alguma coisa por sua vida, comprar a sua liberdade, sei lá o quê. E quando ele abre a porta, ele percebe que o seu tesouro todinho se tornou em um monturo de ferrugem. Pó de ferrugem. E daquele monturo se levanta um ser medonho, uma entidade sabe lá do quê, e começa a acusar aquele homem rico de todos os seus pecados, da sua avareza, da sua acumulação indevida, do fato de que ele havia transformado o dinheiro em o seu próprio Deus. E em seguida, aquele ser, aquele ente medonho, ataca ele devorando a sua própria carne. Essa é a imagem que Tiago quer produzir. Eu nunca vi isso, nem em filme de terror, Teve uma época que eu consumia muito filme de terror na adolescência, mas nunca vi,
Sexta-feira 13, é fichinha, né? Filme de criança perto de um negócio desse aqui, né? Ele usa essa metáfora. A outra que ele usa, que também está aqui, é do rico sendo queimado vivo, e o combustível que está alimentando o fogo que devora a sua carne é a ferrugem do tesouro que ele acumulou. Então é uma ironia, irmãos, é uma ironia, né? Digamos, um tanto macabra, mas é. Como se Tiago estivesse mostrando assim, que eles passaram a vida inteira alimentando aquilo que um dia vai queimar eles. Aquilo que um dia vai devorar eles. Então é uma figura aterrorizante. E novamente, vocês perceberam, aqui não tem chamado arrependimento, aqui não tem a indicação de um caminho que eles deveriam andar para reverter essa situação, nada disso aqui. Aqui é só uma condenação sendo proferida. E ele termina na última frase, verso 3, dizendo o seguinte: tesouros acumulastes nos últimos dias. Irmãos, essa expressão últimos dias, ela é muito importante na Bíblia, especificamente no Novo Testamento. Últimos dias se refere ao último capítulo da história humana. Últimos dias é uma expressão que retrata a chegada de Cristo e o juízo final. Então, tudo o que acontece entre a chegada de Cristo e o juízo final é chamado na Bíblia de os últimos dias. Então, o que Tiago está querendo dizer é mais ou menos assim: vocês estão preocupados em ficar acumulando dinheiro, em ficar tratando o dinheiro como se fosse Deus da existência de vocês, sem perceber que nós estamos no último capítulo da história humana. Nós estamos no apagar das luzes da história da humanidade. Cristo está chegando para inaugurar uma nova era, para julgar o pecado, e vocês estão aí preocupados em ganhar mais e curtir a grana de vocês. É isso que ele quer dizer quando afirma: tesouros ajuntastes nos últimos dias. Então, irmãos, como eu disse, aqui é uma palavra de condenação, não tem chamado arrependimento. O que Tiago usa aqui como recurso retórico para reforçar a sua fala, os estudiosos chamam de perfeito profético. Grave isso porque é uma coisa um pouco técnica, né? Os estudantes de hermenêutica estão mais ambientados com isso. Mas o perfeito profético é a ideia do orador proferir uma sentença futura como se ela já estivesse acontecendo hoje. É isso que Tiago está fazendo. A condenação já estava sobre eles, mas ela ainda não tinha chegado. A destruição da carne deles pelo próprio dinheiro que eles acumularam já estava ocorrendo, mas ainda não. E a Bíblia sempre mantém esses pontos de tensões de certas realidades que estão ocorrendo nesse momento, mas ainda não chegaram na sua plenitude. Então eles já estavam experimentando aqui na história deles, eles já estavam experimentando isso na alma. A alma deles já estava corrupta, a alma deles já estava devorada, o ser interior deles já estava completamente destruído. Eles já haviam se tornado servos de Mamon na prática, mas essa corrupção, essa destruição espiritual, um dia alcançaria a sua plenitude, chegaria na forma física, com Jesus Cristo castigando aquelas pessoas com as próprias riquezas que tomariam a posição de acusadores deles diante do tribunal de Deus. Eles seriam condenados, eram adoradores de Mamon e não do Deus vivo. Como eu disse, irmãos, hoje nós vamos nos restringir a esses 3 versos. Na próxima pregação, nós vamos ver a descrição dos pecados deles. Aqui nós temos só a descrição da condenação. Então, quero trazer algumas palavras para a igreja, depois nós vamos orar ao Senhor diante da passagem que lemos. Então, eu quero começar me dirigindo a você que está na igreja de Cristo, que vive no meio do povo de Deus, mas que ama o dinheiro, que vive para o dinheiro, que o dinheiro controla o seu humor, que o dinheiro controla as suas expectativas, o dinheiro controla a sua serenidade, o dinheiro impede você de estabelecer um compromisso sério com Deus. Então é com você que eu estou falando. Esse texto aqui foi escrito para você.
Essa passagem aqui focava você. Há uma condenação pairando sobre a sua cabeça. Essa deformação da sua alma presente, ela um dia vai se tornar a deformação do seu próprio corpo, quando o fogo do juízo de Deus alcançar a sua vida, pelo fato de você não viver para a glória de Cristo, mas viver para o próprio dinheiro. E eu estou falando isso para te dizer o seguinte, que essa sua sensação de conforto, de tranquilidade, de estabilidade, ela é completamente falsa. Sua riqueza não vai salvar você. Na verdade, a sua riqueza será testemunha contra você diante do tribunal de Deus. A sua riqueza um dia vai se levantar contra você, como se fosse um promotor de acusação. E a própria existência dela vai provar que você não viveu para a glória de Deus, mas que você tomou Mamon como sua divindade. Pense nisso. Nós estamos, meus irmãos, na última hora. Nós estamos no apagar das luzes da história. Nós não podemos mais ficar dormindo. Nós não podemos mais viver em distrações. Jesus Cristo está chegando. E eu espero que você veja nessa condenação um último recurso que Deus está te oferecendo para você abandonar o altar de Mamon e se dirigir a Jesus Cristo e se curvar diante dele como Senhor, Salvador e Rei da sua vida. Eu espero que você faça isso antes que seja tarde demais, para que você não seja como aquele homem rico da parábola de Jesus, que vivia em opulência, vestindo as roupas caras, mas assim que fechou seus olhos para esse mundo, ele despertou no inferno de tormentos, buscando algum tipo de alívio, mas sem alcançá-lo. Então tome para você essa exortação antes que seja tarde demais. E eu quero também me dirigir a você que é crente em Jesus Cristo, que é convertido a Jesus. Eu quero introduzir essa fala a você, lembrando a frase de Jesus, lá em Mateus capítulo 6, na qual ele disse: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, o seu trato com o dinheiro revela a condição da sua alma. A maneira como você se relaciona com o dinheiro apresenta um raio-x da sua condição espiritual diante de Deus. Então, de uma forma bem prática, você que vive gastando mais do que ganha, que vive refinanciando seu cartão, que vive pedindo dinheiro emprestado para completar suas contas que nunca fecham, isso revela algo do seu coração. Isso revela falta de contentamento. Isso revela falta de domínio próprio. Isso revela uma disposição espiritual na qual você é orientado pelas suas paixões, pelos seus desejos, não por suas necessidades reais. E essa postura, meus irmãos, ela forma caráter. Ela estabelece o caráter de uma pessoa descontrolada, de uma pessoa que não tem moderação, de uma pessoa que não consegue colocar limites em si mesma. E essa disposição que é formada a partir de um trato equivocado, imoral com o dinheiro, vai se tornando em imoralidades em outras áreas da vida. Para alguns trabalhos que eu estou realizando no mestrado, eu tenho pesquisado pornografia. E uma das coisas que eu tenho percebido nas minhas leituras, pesquisas e aconselhamentos, é que existe uma relação entre as pessoas que consomem pornografia e a desorganização financeira. E o ponto que eu tenho entendido de ligação entre as duas práticas é justamente esse caráter de descontrole, de falta de moderação, de ausência de contentamento com a condição de vida que Deus deu. Então é como se um fosse reforçando o outro. A pornografia vai reforçando esse costume de você sempre ceder às suas paixões, e ao mesmo tempo esse descontrole financeiro também vai gerando em você um tipo de comportamento de falta de domínio próprio, e um vai alimentando o outro ali até o ponto que não sabe mais o que está estimulando o quê. Então, tome cuidado com isso. Lembre-se que isso forma caráter.
Então você está tendo um relacionamento imoral com as finanças que o Senhor tem te dado. Eu também queria me dirigir a você que tem uma vida financeira mais ou menos estabilizada, mas que nunca doa dinheiro. Que o seu dinheiro é para você. Que você vive inventando desculpas para sempre reter o dinheiro consigo mesmo. Desculpas do tipo, não sobra, eu estou sempre apertado, eu tenho outras prioridades. Você não doa para necessitados, você não doa para a obra de Deus, para a igreja local, para missões, para ministérios. Você não ajuda as pessoas, você às vezes não ajuda em casa. Isso revela o estado do seu coração. Isso revela avareza, desejo de reter, absolutamente. Isso revela falta de gratidão a Deus. Você não é mordomo das riquezas, você está tomando a posição de dono das riquezas. Você está usurpando um lugar na sua história que deveria ser de Deus, porque é Deus que chega para nós e diz como nós devemos usar o nosso dinheiro. Ele é o Senhor das nossas finanças. E toda vez que Ele chega para nós e diz como nós devemos administrar os nossos recursos, e nós tomamos para nós a arrogância de achar que nós é que devemos definir, nós estamos agindo como Deus, nós estamos usurpando o lugar de Deus, e fazer isso é muito perigoso. Então, você não é mordomo, você é dono. Você vive num mundo irreal. Sabe aquele filho de 50 anos de idade que acha que papai e mamãe têm que pagar as suas contas? Você vive num mundo irreal. Na igreja que eu me converti, e só um parênteses aqui, eu me sinto muita vontade de falar isso com vocês, porque eu não tenho qualquer participação nas finanças da igreja. A tesoureira está aí, sabe? Eu não sei na igreja quem doa, com quanto doa, onde doa, eu não sei de nada, e eu quero que continue assim, justamente para poder chegar aqui e falar para vocês o que eu quiser, aquilo que Deus colocar no meu coração, sem ter nenhuma reserva. Então, na igreja que eu me converti, alguns anos eu fui diácono, e a gente tinha uma participação maior nas finanças da igreja. E uma coisa que eu percebi é que as pessoas que mais se queixavam das finanças da igreja, do direcionamento das finanças da igreja, as pessoas que mais opinavam, as pessoas que mais criticavam, eram justamente aquelas que não contribuem em nada. Em nada. Incrível isso. Né? Isso é um retrato, né? Eu espero que não seja aqui da nossa igreja, pelo amor de Deus. Mas acontece isso. Então essas pessoas se levantam, elas criticam, elas reivindicam, elas falam, elas criticam. Mas, na verdade, elas são avarentas, exigentes, prontas a apontar defeitos, mas nunca abençoa. Nem a igreja, nem os ministérios do reino de Deus, nem pessoas necessitadas, nunca. É sempre para si. Pessoas assim, meus irmãos, precisam descobrir a graça da doação. A Bíblia retrata a doação como sendo graça. Depois você leia 2 Coríntios capítulo 8, do verso 1 a 5, lá é contado dos irmãos que eram extremamente pobres, e eles pediram a graça, veja a palavra, a graça de participar da assistência aos santos. Isto é, haviam irmãos que estavam passando fome em Jerusalém, e na Macedônia haviam crentes extremamente pobres, e eles foram lá pedir ao apóstolo Paulo que, pelo amor de Deus, deixassem eles participar da graça de ajudar os irmãos que estavam passando fome. E Paulo diz que a extrema pobreza daqueles irmãos superabundou em riqueza de prosperidade. Essa é a dinâmica da vida cristã. E você precisa aprender isso, antes que Mamon consuma você. Eu também quero me dirigir a você que passa dificuldade financeira, que às vezes está vivendo no limite, mas saliva com a possibilidade e o desejo de ser rico. Às vezes participando de jogos de azar. Vou fazer uma fezinha lá, pastor, ora por mim. Se eu ganhar, eu dou o dízimo. Tem uma palavra para você, em 1 Timóteo capítulo 6. Veja lá. Você acha que Deus já não sabia que o coração humano é assim? 1 Timóteo capítulo 6.
verso 9. 1 Timóteo 6, verso 9. Ele diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O que a gente pode extrair desse texto? O ensino desse texto é simples. Você não pode carregar no seu coração o desejo de ser rico. Vocês estão percebendo a sutileza? O problema não é você ser rico. O problema é o desejo de ser rico. Essa é a sutileza da passagem. O desejo que é perigoso. Se Deus quiser te abençoar com recursos, com uma vida muito confortável, de você ter vários privilégios que a maioria das pessoas não tem, de você poder fazer muito para o reino de Deus e para as pessoas necessitadas, amém, Ele pode fazer isso. Mas Paulo está dizendo, você não pode carregar esse desejo do coração, porque esse desejo, ele é traiçoeiro. Esse desejo, ele produz apostasia, é isso que ele quer dizer. Esse desejo gera afastamento da fé. Pessoas que alimentaram esse desejo, esse monstro dentro de si mesmo, essas pessoas se pegaram desviadas da fé e atormentadas com muitas dores. Então mate esse desejo dentro de você. Crucifique esse desejo dentro de você. Porque mesmo que você não venha a ter, mas o fato de você passar a vida inteira regando essa plantinha maléfica, ela vai frutificar dentro de você e vai produzir corrupção na sua alma. Então, não guarde o desejo de ser rico. Isso, irmãos, esse ensino de Paulo tem relação direta com a prática de jogos de azar. Então, por que um crente piedoso não joga na loteria? Porque por detrás daquele gestozinho simples de você pagar lá um valor pequeno e você fazer uma marca de certos números, esperando que o seu número seja sorteado, pedindo oração, intercedendo, fazendo promessa a Deus, né? Como se o reino de Deus fosse ser, né, muito mais abençoado, né, do que você. Então, por trás desse gesto, está a avareza. Está o coração de uma pessoa que quer enricar através de meios que Deus não estabeleceu. Deus estabeleceu o trabalho. Deus estabeleceu o próprio uso da inteligência no trabalho, como meios segundo os quais Ele abençoa o seu povo. Então, quando você foge disso, é perigoso. Você está incorrendo nesse pecado aqui, e vai acabar na ruína e perdição. Veja que Paulo não diz que talvez isso aconteça. Ele diz, esses homens, eles são afogados na ruína e na perdição. Ele não fala como uma possibilidade, ele dá isso como certo. Então tome essa exortação para você. Afogue, mate esse desejo dentro de você de ser rico, porque ele é perigoso. No final das contas, irmãos, há 3 caminhos que a Bíblia indica para a gente lidar com o dinheiro de uma forma santa. O primeiro caminho é o caminho do contentamento. Paulo falou isso no verso 8 aqui, dizendo, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então você ter contentamento é você aceitar com gratidão a porção que Deus te deu. E você gerir aquilo com sabedoria, usando as palavras de Jesus, você ser fiel no pouco. Então isso é uma forma de você estabelecer uma mentalidade cristã a respeito do dinheiro. A segunda é você desenvolver confiança em Deus, fé no Deus que você serve. Jesus falou lá, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é você crer que Deus cuida, é você crer que Deus está zelando por você, é você crer que Deus vai proporcionar tudo aquilo que você precisa, nem sempre aquilo que você deseja, mas o que você precisa, Ele sempre vai proporcionar. Então essa mentalidade, essa fé, liberta você da avareza e do desejo de ser rico. E o terceiro princípio que nós temos na Bíblia, é o princípio da doação. Doar, irmãos, é importante. A dorzinha lá que você sente no coração, sabe? Quando você dá,
Não sei se só eu que sinto, né? Talvez vocês sejam mais santos. Aquela dorzinha, podia fazer isso, podia fazer aquilo outro. Essa dor é a cura da sua alma. Ela é uma dor curativa. Quando você doa, você está com esse gesto tentando se conformar a Jesus. 2 Coríntios 8:9, Paulo diz: vocês conhecem a graça do Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre, para que por meio da sua pobreza, vós vos tornasseis ricos. Então, quando nós doamos, nós estamos com esse gesto assumindo que Jesus é o nosso Senhor, que nós queremos viver como Jesus viveu. Jesus, a pessoa mais rica que existe, ele doou da sua riqueza. Mais do que isso, ele doou toda a sua riqueza. Ele se fez pobre. Então, quando nós estamos doando as bênçãos que Ele nos dá, nós estamos nos conformando a Jesus. Nós estamos pregando para nós mesmos que nós desejamos andar nesse mundo como Jesus andou. Nós estamos reafirmando que o nosso desejo de constituir tesouros celestiais supera a nossa vontade de ter mais recursos nesse mundo. Entende por que doar é importante? Eu durante alguns anos, fui reticente em doar para pessoas de rua. Não sei o que você pensa a respeito disso. Mas durante alguns anos eu fiquei reticente em fazê-lo. E depois que eu parei para consultar meu coração, me olhar diante do espelho, eu percebi que no meu caso, talvez não seja o seu, mas no meu caso, as justificativas de, não, você vai usar droga, a pessoa vai beber, não, isso aí você está viciando a pessoa. Eu percebi que no meu caso, tratava-se de uma avareza disfarçada. Porque pobres, mendigos existiam nos tempos de Jesus. E Jesus doava para essas pessoas. E vocês acham que os mendigos nos tempos de Jesus não bebiam? Eles eram abstêmios? Que eles não pegavam dinheiro de doação e enchiam a cara? Vocês acham que não? Vocês acham que alguns deles não consumiam entorpecentes? Jesus doava. Então isso me fez pensar que por detrás da minha aparente justiça social, estava muito mais uma avareza que achava que eu poderia manter aquilo comigo. Não sei se é o seu caso, acho que você tem que fazer a mesma coisa que eu fiz, orar e pedir para o Espírito Santo sondar o seu coração. Irmãos, para terminar, eu queria lembrá-los que nós estamos nos últimos dias da história redentora. Nós estamos no apagar das luzes da história da humanidade. E eu não sei se vocês percebem isso, ontem conversamos largamente com alguns irmãos a respeito disso, nos momentos de comunhão que tivemos. Que nós estamos com a sensação de que o cerco está se fechando ao redor do povo de Deus. E que logo, logo esse cerco vai requerer que nós tomemos uma certa decisão. Em outras palavras, vai chegar o momento em que nós vamos ter que escolher ganhar menos para proteger certos valores espirituais. Está caminhando para isso. Os jovens que estão aqui, adolescentes, que planejam suas profissões, talvez vocês vão ter que tomar essa decisão. De repente, escolher um modo de vida mais modesto, uma vida mais simples, ganhando um pouco mais, ou um pouco menos, para você ter mais tempo para a sua família, para criar seus filhos, para conduzir o seu casamento, para não depender tanto de recursos desse mundo. Nós estamos caminhando para isso. No livro do Apocalipse, isso é retratado de uma forma aberta, dizendo que o anticristo vai instituir um sistema de economia nesse mundo, que vai forçar os cristãos a meio que voltar para a vida rural. Isso já está no Apocalipse, mas eu estou falando que já existe um desenho disso acontecendo nos nossos dias, em que o povo de Deus vem sendo exprimido, que as nossas famílias vêm tentando ser capturadas de diversas maneiras, e que está chegando o momento que nós vamos ter que tomar uma decisão. Não é mais buscar o conforto,
é buscar o bem-estar físico, espiritual e emocional daqueles que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. Então prepare o seu coração para isso, prepare o coração dos seus filhos para isso, mostre para eles o que está acontecendo, mostre para eles o que as profecias bíblicas indicam. Prepare o coração, irmãos, porque os tempos difíceis estão se avizinhando, e nós precisamos da graça do Senhor para nos mantermos fiéis, e frutificarmos ao Senhor durante esse momento. Que Deus nos abençoe, que Ele nos proteja, que Ele nos guarde, que Ele cerque o nosso coração de generosidade, e que nós consigamos ter o dinheiro como servo. Alguém disse que o dinheiro é um ótimo servo, mas é um senhor cruel. Então que ele seja um servo para honrar a Deus e abençoar a causa de Cristo. Amém. Vamos orar. Te louvamos, Pai, bendizemos o Teu nome, te agradecemos. Tu és bom, Senhor. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso tesouro. E nós te pedimos perdão, Senhor, porque o nosso coração é corrupto e ele vive querendo constituir outros tesouros. Nos perdoa por isso, Pai. Tem misericórdia de nós. Hoje nós levantamos a nossa voz em oração, pedindo que o Senhor nos proteja da avareza, pedindo que o Senhor nos proteja de um coração que vive retendo o dinheiro, de um coração, Senhor, que vive desperdiçando, gastando com paixões, sem controle, sem domínio próprio, sem gratidão, sem contentamento. Perdoa-nos, Pai, por esses pecados. Nós não queremos, Senhor, nos ver no retrato dessa condenação que lemos aqui na Tua palavra. Então, se há, Pai, no nosso meio, alguém que está na condição desses ricos aos quais Tiago escreveu, que hoje, Senhor, seja o dia da salvação, que hoje seja o dia em que essas pessoas irão despertar para Ti, irão se curvar diante do Senhor, arrependendo-se e abandonando-se esse demônio mamon e vivendo exclusivamente para Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro também que o Senhor conceda a nós uma visão correta a respeito das finanças, da vida, que ela jamais venha nos controlar, que ela seja uma serva que estará à disposição dos nossos entes, dos necessitados, do Teu reino, e que nesse propósito, Senhor, de doar, nós descobramos Jesus Cristo como a nossa maior riqueza, nós vejamos-nos como sendo participantes da sua história, que se fez pobre, para que através da sua pobreza, pecadores como nós fôssemos enriquecidos. Te louvamos, te bendizemos no nome dEle. Amém.